E aí, pessoal? Meu nome é Frederico Bianchetti, eu sou aluno do curso de Engenharia de Telecomunicações e faço a seguinte pergunta a vocês: como se orientar em um mundo sem GPS? Atualmente podemos notar um comodismo causado pelo uso excessivo do GPS presente em todos os aparelhos, na maioria dos aparelhos atualmente. O GPS é uma sigla para Sistema de Posicionamento Global. Ele foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Para que o GPS funcione corretamente, é necessário o uso de três componentes, que são chamados de espacial, de controle e utilizador. O espacial ele é composto de 27 satélites que se encontram em órbita. 24 deles são ativos e 3 são os reservas, que entram em operação caso ocorra falha de algum dos outros satélites principais. A disposição desses satélites em órbita garante que sempre haja pelo menos 4 deles disponíveis em qualquer lugar do planeta. Assim, é possível que uma pessoa que mora no Brasil, por exemplo, e outra que mora no Japão, consigam utilizar o aparelho sem nenhum problema ao mesmo tempo. O segundo componente é o componente de controle, que são as estações de controle dos satélites, que são 5 espalhadas pelo globo terrestre, e a função principal delas é atualizar a posição atual dos satélites e sincronizar um relógio atômico presente em cada um deles. O último componente, que não é o menos importante, é o receptor GPS, que nós, usuários, devemos adquirir para utilizar a tecnologia. Um receptor GPS nada mais é do que um aparelho que mostra a posição, a hora e alguns outros recursos que variam de acordo com o aparelho. Como funciona o GPS? Os receptores eles possuem um relógio interno que marcam com a precisão de nanosegundos. Quando o sinal é emitido do satélite, ele é enviado e é marcado como o horário que saiu do satélite. O sinal ele é recebido pelo receptor e com isso é possível cronometrar o tempo que o sinal demorou para sair do satélite até o receptor e conseguimos calcular assim a distância. O GPS ele funciona com um sistema de triangulação, que é o seguinte: 3 satélites diferentes enviam seus sinais para o receptor, e através da distância calculada entre 3 satélites diferentes, é possível determinar, com os cálculos, a posição exata da pessoa. O sinal GPS ele era bloqueado pelos Estados Unidos para uso civil até o início da década de 90. Foi aí que eles liberaram os sinais GPS para usos civis. E acontece o seguinte: no Brasil, a primeira vez que foi utilizado esses sinais para uso civil foi no uso de rastreamento da frota de caminhões. Até hoje é muito utilizado. E assim, o que iríamos fazer se esses sinais GPS fossem bloqueados? Quais as outras formas de se localizar no globo? Então, vamos começar por outros métodos mais antigos, já utilizados pelas civilizações antigas. Um dos métodos mais antigos e mais simples é a orientação pelo Sol. Ela é realizada através da observação dos astros, do que seria o Sol. A principal referência é o Sol, que, observando, é possível chegar e traçar o destino planejado. A pessoa deve saber em que direção nasce o Sol, que seria o leste. A partir daí, é possível posicionar o braço direito em direção ao Sol. A parte frontal da pessoa corresponderia ao norte. Automaticamente, o sul se encontra atrás da mesma pessoa e o oeste se encontra na direção do braço esquerdo. Uma outra forma de se orientar pelos astros é seguindo a orientação pelas estrelas. A orientação pelas estrelas é um dos métodos mais antigos em todas as civilizações. As constelações mais antigas utilizadas era a Ursa Maior, Ursa Menor e Órion. Mas ainda assim fica a pergunta: como nós podemos orientar pelas estrelas? Então, a esfera celeste é uma esfera imaginária onde os objetos celestes parecem estar distribuídos irregularmente. A observação da esfera celeste permitiu a povos antigos fazer a contagem do tempo e fazer orientação geográfica pelas estrelas. Para reconhecer facilmente o céu, os povos antigos eles imaginavam, a partir de grupos de estrelas, figuras no céu. E aí esses grupos são designados constelações. Os mapas celestes permitem encontrar mais facilmente objetos celestes no céu. Se estivermos no hemisfério norte, nós temos que localizar a estrela polar. A estrela polar ela faz parte da constelação da Ursa Menor, que indica o norte. Para localizar a estrela polar, identificam as estrelas A e B da constelação Ursa Maior.
prolonga-se uma linha imaginária com um comprimento de cerca de 5 vezes a distância entre as duas e encontra-se a estrela polar na cauda da Ursa Menor. Se estivermos no hemisfério sul, devemos procurar a constelação do Cruzeiro do Sul. Ela tem a forma de cruz e o braço maior da cruz aponta na direção sul. Grande parte das técnicas de orientação no espaço geográfico surgiram nas grandes navegações, pelas técnicas aplicadas pelos portugueses, devido ao desenvolvimento e à busca por novas terras. E nesse período a gente pode notar a utilização da bússola, a utilização do astrolábio e bem como também o surgimento das coordenadas geográficas. A navegação pelas costas ela foi o modo inicial utilizado durante a Idade Média. Nesse tipo de navegação, os navios raramente se afastavam da costa e a orientação era feita a partir da observação de pontos de referência na Terra. Então, era mais fácil navegar. E esse tipo de navegação durou bastante tempo no Mediterrâneo. Com o desenvolvimento das grandes navegações, havia necessidade de outros métodos de orientação. E alguns instrumentos náuticos foram conhecidos nessa época, que é o caso da bússola, do astrolábio, da ampulheta e do quadrante. À noite, os navegadores eles usavam a estrela polar como a mais importante referência para orientação. Apesar dela ser só vista do hemisfério norte, ela tinha a vantagem de localizar extremamente acima do Polo Norte. Agora vamos falar dos objetos utilizados. A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica e a construção dela ocorreu como tendo referência à rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais. É um objeto com uma agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre. E o desenvolvimento da bússola ele data do ano 2000 a.C. e a busca pelo seu aperfeiçoamento ocorreu durante séculos. Um avanço considerável foi obtido como se descobriu que uma fina peça de metal poderia ser magnetizada esfregando com minério de ferro. No ano 850 d.C., os chineses, em busca de maior precisão do instrumento, começaram a magnetizar agulhas de forma a ganhar maior precisão e estabilidade. Surgiu então a bússola que atualmente funciona com o mesmo princípio desenvolvido pelos chineses. A bússola é composta por uma caixinha de material transparente chamada de cápsula. Dentro dela existe uma peça metálica chamada de agulha. A agulha é equilibrada sobre um eixo que tem livre movimento. Essa agulha magnetizada aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Isso ocorre em razão da grande quantidade de ferro derretido no interior da Terra, que funciona como um ímã que atrai a agulha magnetizada da bússola. O astrolábio. O astrolábio é um instrumento naval antigo utilizado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Estima-se que o surgimento do astrolábio é o resultado prático de várias teorias matemáticas desenvolvidas por estudiosos antigos. Apesar de ser utilizado para orientação durante as grandes navegações, ele também era utilizado para resolver problemas geométricos, como calcular a altura de um edifício, a distância entre as coisas. O astrolábio era um objeto terrestre, então ele tinha que ser utilizado durante as grandes navegações em um pedaço de terra ou em uma ilha. Outro método de orientação no espaço geográfico são as coordenadas geográficas, que são as linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Dessa maneira, temos 2 tipos de coordenadas geográficas. Latitudes são as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, também são conhecidas como paralelas. Elas vão de 0 a 90 graus, norte e sul. Longitudes são as coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical, também conhecidos como meridianos. A distância das longitudes varia de 0 a 180 graus, nos sentidos leste e oeste. É isso aí, galera. Agora vocês já sabem como se orientar no espaço geográfico quando ficarem sem GPS. Valeu e até a próxima.